No vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários que, historicamente, entregam resultados acima da taxa Selic. É muito simples investir neles, mesmo você começando do zero. Se você quer parar de perder dinheiro e construir uma renda passiva de verdade, fica comigo até o final desse vídeo e confira os 3 FIIs que estão dando uma verdadeira surra na renda fixa. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Cauê. Lembrando que os vídeos aqui do canal têm um caráter estritamente educativo e informativo, não sendo assim recomendação de compra nem de venda. Começando pelo primeiro, é um fundo high grade, um fundo de papel, que é o HGCR. Só lembrando que high grade significa que é um fundo imobiliário de papel que investe principalmente em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, CRIs de baixo risco, ou seja, títulos geralmente lastreado em imóveis e emitidos por empresas sólidas, com alta qualidade de crédito, ou seja, podemos dizer que são bons clientes, bons pagadores. Esse fundo está custando na data de hoje em torno de R$ 92,38 e é só olhar aqui os dividendos pagos por esse fundo aí nos últimos 12 meses, está hoje na casa aí pouco acima dos 13%. Peguei aqui uma calculadora só para te mostrar, hoje a taxa Selic está uma das mais altas aí nos últimos anos, né? 15%. Se você for viver de renda passiva aí na renda fixa, né? Você conseguir um investimento aí que paga 100% do CDI, que replica a taxa Selic, você vai ter aí próximo a 15%. Só que se você for viver de renda passiva, você vai tirar o dinheiro mensalmente. E você num investimento de renda fixa, quando você tira o dinheiro aí nesse prazo de 30 dias, deu 30 dias, não paga IOF, mas paga 22,5%. Então vamos tirar aqui 22,5%, né, desse rendimento. Ele cai, o rendimento líquido, 11,62. Então não se iluda, na renda fixa é um bom investimento, bastante seguro. Mas fazendo uma comparação aqui, a renda fixa que está replicando a taxa Selic, que é de 15%, líquido você vai receber aí um pouco abaixo de 12% ao ano, dá um pouquinho abaixo de 1% ao mês. Só que a taxa Selic nem sempre vai estar nesse patamar, ela pode cair. E esses fundos, eles vêm pagando já há um bom tempo a faixa de 1%, um pouco acima de 1% ao mês, né? Em torno de 12% a 13% ao ano, por isso que vem dando uma surra na renda fixa. E esse fundo imobiliário aqui do setor de papel, que possui um valor patrimonial por cota na casa dos R$ 96,60, está sendo negociado abaixo do seu valor de mercado, vamos dizer assim, 5% de desconto. Ele tem um patrimônio líquido aí na casa do 1,4 bilhões de reais. Aqui você tem um deságio de 5%. Né? Lembrando que para fundos imobiliários de papel você deve analisar sim o LTV médio do fundo imobiliário e nesse caso 48% o LTV excelente. Se você não sabe o que é LTV, tem um vídeo aqui no canal que eu explico. O último vídeo recente, eu estou explicando detalhadamente o que é LTV. Você não deve investir em um fundo de papel sem antes conhecer esse indicador aqui. Outra coisa que você pode analisar é os dividendos distribuídos por esse fundo HGCR, que eu não estou recomendando. Eu já disse que o vídeo é informativo e educativo. Ó. Você vê que a distribuição de proventos é muito regular. Ó. Ele vem distribuindo 1,5 há vários meses, desde fevereiro aí de 2025. Antes disso ele distribuía 95 centavos. Você pode ver aqui, ó, muito regularzinho. Ele não tem quedas bruscas, né? Variações aí na distribuição dos proventos. Você pode contar, é quase uma renda fixa, ele é praticamente um reloginho aí na distribuição de proventos. É isso que a gente analisa. Estou trazendo fundos imobiliários bem conceituados, com boas gestoras e que tem bons históricos aí na Bolsa de Valores. Vamos para o segundo. O segundo é um FII de tijolo. Por que de tijolo? Porque ele é considerado de tijolo porque ele possui imóveis físicos. No caso do RZTR, você tem aí um fundo que investe em imóveis rurais, ele possui fazendas em seu portfólio. Ele arrenda essas fazendas e distribui 95% desse lucro com nós cotistas do fundo. Ele também vende fazenda, compra, faz melhorias nas terras e revende, às vezes bem mais caro, obtendo lucro. E esse lucro, obrigatoriamente, 95% desse rendimento de lucro é distribuído com a gente. Por isso que às vezes esse fundo imobiliário paga
dividendos extraordinários, porque ele efetua a venda de uma fazenda, então o lucro ele distribui, o valor que ele investiu na fazenda, ele reinveste no fundo, ou seja, comprando outra fazenda para reinvestir e esse lucro ele distribui com a gente. Enquanto isso, a gente vai recebendo dividendos referentes aos arrendamentos. Gosto muito desse modelo, gosto do RZTR, ele está muito descontado na casa dos R$ 92,00. Olha o valor patrimonial, 96. Então ele está aí com 4% para um fundo de tijolo, isso é considerado muito bom. Seus dividendos aí, ó, acima dos 13%. E não é de agora que o RZTR vem pagando acima dos 13%. Já tem um bom tempo que ele paga de 12% a 14% ao ano. Então, é outro fundo que vem há um bom tempo dando uma surra aí na renda fixa. Vamos ver também aqui, ó, a distribuição de proventos, a regularidade, ó, R$1. R$1 há um bom tempo, 1,5 ele vinha distribuindo, 90 centavos. Ele também não tem muitas quedas bruscas, ele varia um pouquinho mais, porém é bastante regular, ó. Ele chega a distribuir 1,40 durante 2 meses, que foi referente a vendas aqui de fazendas. Então, quando ele vende alguma fazenda, ele distribui aí dividendos um pouquinho mais gordos para os seus cotistas. Vamos para o terceiro fundo que está dando uma surra aí na renda fixa, que é o fundo imobiliário Tegar 11, um fundo de desenvolvimento, custando aí em torno de R$ 83,39. Esse é o que está mais descontado aí dos três, até porque esse fundo aqui ele possui um pouco mais de risco. Falando um pouco do Tegar 11, ele é um fundo híbrido que combina ativos de desenvolvimento imobiliário, aqueles chamados equity, recebíveis imobiliários, né? Ou seja, ele é um fundo híbrido, tem desenvolvimento, tem CRIs, tem renda fixa, ele busca equilíbrio entre valorização e renda. Ele tem uma carteira bastante diversificada, incluindo loteamentos, incorporação, multipropriedades, CRI, como eu já disse, renda fixa, participação em shoppings, tem presença em 20 estados brasileiros e mais de 200 ativos na carteira. Você só tem que ficar ligado que esse fundo dos três é o que, vamos dizer assim, tem um pouco mais de risco, até por isso ele acaba trazendo sempre mais retorno, porque quanto mais risco, em tese, mais retorno. E no caso desse fundo, os riscos que ele possui, por exemplo, é que ele atua em projetos de desenvolvimento, o que leva tempo, né, para vender. Por exemplo, ele faz um loteamento, demora para vender os lotes, né? Fora os riscos que tem nesse tipo de negócio, riscos sensíveis à conjuntura econômica do nosso país. Outro risco é a sua concentração. Apesar de uma boa diversificação, ele acaba tendo uma grande concentração em um ativo ou outro devido ao desenvolvimento que ele está investindo, né? Acaba tendo uma boa concentração. Então, esses são os riscos. Porém, é um fundo que já tem um histórico aí na bolsa considerável, vem pagando bons dividendos. É aquela quantia que a gente coloca para elevar a nossa carteira de dividendos, se expondo ao risco. Então, para finalizar, você vê aqui que ele tem um patrimônio, né, um valor patrimonial por cota de R$110 e está sendo negociado aí a 83. Isso é um desconto aí de quase 25%. Olha o desconto aqui, seu PVP, preço, aqui o preço de 83, em relação a esse VP que é de 110, se você fazer essa divisão, você chega no resultado de 0,76. Ou seja, ele está sendo negociado 76% do valor que ele realmente vale, com um patrimônio líquido de 2,5 bilhões de reais. Então tá aí, mais um fundo que está dando uma surra há um bom tempo na renda fixa. O segredo da renda passiva está na consistência, construir uma carteira sólida, reinvestir os dividendos e deixar o tempo trabalhar a seu favor. Agora eu quero saber qual desses fundos imobiliários você já conhecia, qual deles você investe? Conta aqui nos comentários. Bom, se você gostou desse vídeo, eu acho que eu mereço o seu like e a sua inscrição nesse canal. Não custa nada para você e para mim me ajuda muito. Se ativar o sininho das notificações, você não perde nenhum vídeo aqui do canal, que pode te ajudar muito a construir uma renda passiva com paciência e consistência.